Olá! Essa nossa aula é sobre histologia hepática. Essa é a segunda parte da aula de histologia hepática, em que nós vamos focar e falar a respeito dos hepatócitos. Então, para começar a falar sobre eles, vamos olhar aqui essa imagem. Então, o que a gente pode observar aqui nessa imagem? Que nós conseguimos ver essas células que nós chamamos de hepatócitos. Esses hepatócitos representam o principal tipo celular encontrado no fígado. É a célula, além de ser a célula mais abundante do fígado, ela também é a que faz a principal função. Quais são essas funções que esses hepatócitos exercem? Esses hepatócitos, eles fazem todas as funções, tanto endócrinas quanto exócrinas desse fígado. Então lembrem-se que a gente falou na aula de histologia hepática, a primeira parte, que o fígado representa uma glândula mista. Ele tanto tem uma função exócrina quanto uma função endócrina. E quem faz essas duas funções, quem exerce essas duas funções aí no fígado, são esses hepatócitos. Então eles vão tanto vão fazer a função de secretar substâncias para serem lançadas no sangue, que é a função endócrina, como eles também vão fazer a secreção de substâncias que vão ser eliminadas do nosso corpo, que é a produção da bile, que é a sua função exócrina. É interessante falar e chamar a atenção de que é o hepatócito que faz isso, porque quando a gente fala de pâncreas, a gente também diz que o pâncreas representa uma glândula mista. Só que lá no pâncreas, a função exócrina e endócrina é exercida por células diferentes. Então, nós temos uma célula específica, um grupo de células específicos que faz a função endócrina e outro grupo de células específicos que faz a função exócrina. Aqui no fígado é o hepatócito. Ele é 1001 utilidades. Então, ele é que vai fazer ele é que vai exercer todas essas funções aí que nós vamos discutir, pelo menos da função exócrina, que nós vamos discutir aqui. Bom, além disso, o que mais que a gente pode olhar aqui a respeito dos hepatócitos? Esses hepatócitos, eles se dispõem de maneira radial, então aqui a gente consegue ver que ele tem uma disposição radial com diversas anastomoses e ele então está bem enfileiradinho aqui, e entre essas sequências de hepatócitos nós encontramos os capilares sinusoides, que vocês podem observar aqui. Então a gente tem um hepatócito e aqui, e aí aqui nós vamos encontrar esses capilares sinusoides. Mais uma sequência de hepatócitos, capilares sinusoides, e assim a gente vai encontrar em toda essa distribuição aí desse fígado. Bom, essas são algumas das informações que a gente tem para relembrar, né, a respeito desse hepatócito, e agora a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais nessas características. Vocês já perceberam que normalmente quando eu tenho aqui uma sequência de hepatócito, outra sequência de hepatócito, a gente sempre vai ter aqui entre eles um capilar sinusoide, mas olha que eu também tenho aqui para baixo esses hepatócitos. A gente consegue observar nessa imagem aqui. Então, tem uma sequência de hepatócito, capilar, sinusoide aqui. Aqui para baixo eu vou ter mais hepatócitos. Quem primeiro recebe o sangue que está chegando no fígado são os hepatócitos que estão aqui na periferia. Então, quando o sangue chega aqui, ele chega primeiro para essas células aqui que estão na periferia. Nós chamamos essas células, esses hepatócitos que estão aqui na periferia, de células perilobulares. Enquanto que quem só recebe esse sangue lá no final são esses que estão aqui nessa parte do centro. Então, o sangue primeiro chega para esses hepatócitos e depois vai em direção ao centro. Então, só depois esses vão receber. Essas células são chamadas de centrolobulares. E há uma distinção em relação ao funcionamento desses dois tipos de células. Há características diferentes do comportamento dessas células de acordo com a sua posição. Então, se ela é perilobular, se ela é centrolobular, ela pode ter comportamentos diferentes. As que estão aqui na periferia, nós chamamos essa região da periferia de zona 1, zona 2 intermediária, zona 3 aqui. Então aqui vocês conseguem ver, né? A gente tem o sangue chegando aqui
Essas são as células perilobulares, essas aqui as centrolobulares. Zona 1, zona 2 intermediária, zona 3. Observem que elas têm comportamentos diferentes. Essa aqui recebe uma grande quantidade de oxigênio. Então, o oxigênio, nutriente que está chegando no fígado, é logo utilizado por essas células. Essa que está aqui no centro, ela fica para depois. Então, o que sobrou é que ela vai utilizar. E aí, por isso, a gente pode observar que o comportamento é diferente. Então, essas células perilobulares, elas têm um metabolismo mais oxidativo, veja que elas utilizam mais oxigênio, têm enzimas chaves relacionadas à oxidação. Já essas centrolobulares, elas têm enzimas mais da via glicolítica, e isso faz com que, em situações de lesão, em situações de agressão, elas podem sofrer de maneira diferente. Então, quando a gente tem uma lesão mais oxidativa, por mecanismos oxidativos, é mais comum que atinja primeiro as células perilobulares, enquanto que lesões ocasionadas por isquemia é mais comum de atingir células centrolobulares. E aí isso é importante no momento de uma biópsia, por exemplo. Ao fazer a biópsia e verificar qual é a região, a zona que está sendo mais atingida, pode nos dar uma suspeita do mecanismo que está ocasionando esse tipo de lesão. Então esse conhecimento ele é extremamente importante aí nesse processo relacionado à clínica. Vamos olhar agora para as características desse hepatócito. Então, olhando aqui na imagem, a gente consegue ver um hepatócito e as suas relações. Então, aqui em cima nós podemos ver os capilares sinusoides. Aqui nós temos o espaço de Disse e aqui do lado eu tenho outro hepatócito. Então, tem um hepatócito aqui, um aqui do lado, outro aqui. Aqui estão os capilares sinusoides e aqui também a gente tem capilares sinusoides, certo? Então, vamos ver como é que seria mais ou menos essa imagem. Seria parecido com isso aqui. Então, hepatócito, heterohepatócito, todo aqui do lado. E aqui de um lado o capilar sinusoide, do outro lado esse capilar sinusoide. Bom, que tipo de organela a gente encontra aqui em grande quantidade nesse hepatócito? Duas organelas são encontradas de forma bem abundante aí no citoplasma. Nós temos muitas mitocôndrias, uma alta quantidade de mitocôndria. Isso está relacionado à atividade de canais iônicos, de bombas que esse hepatócito tem. Então a gente verifica que o hepatócito ele é recheado, ele tem nas diversas membranas, nos diversos domínios dele, nas diversas paredes celulares, uma grande quantidade de bomba de sódio e potássio que gasta energia. Então por isso eu preciso de muitas mitocôndrias. Além disso, eu também tenho um retículo endoplasmático liso bem abundante aí, porque também está relacionado à função desse hepatócito de detoxificação de drogas, de substâncias, de fazer a conjugação de bilirrubina, de fazer a conjugação de ácidos biliares. Então, todo esse processo acontece no retículo endoplasmático liso. Então, como essas duas organelas são bem abundantes, isso faz com que esse hepatócito, normalmente, ele tem uma marcação eosinófila. Então, ele tem essa marcação eosinófila que nós observamos nas imagens histológicas. Vamos olhar aqui essas organelas para que vocês consigam identificar. É óbvio que aqui é uma imagem esquemática, mas vocês conseguem ver as mitocôndrias, tá? Aqui a gente tem essas mitocôndrias. E isso tudo aqui que vocês estão observando é o retículo endoplasmático liso. Esse retículo endoplasmático liso, ele é capaz de se adaptar de acordo com o estímulo que ele possa sofrer. Então, por exemplo, digamos que esse indivíduo está fazendo a utilização de um barbitúrico. E aí esse barbitúrico ele está usando a longo prazo. O que é que pode ocorrer? Esse retículo endoplasmático liso, como vai fazer o metabolismo desse barbitúrico, ele tende a hipertrofiar, ele tende a aumentar de tamanho. Isso vai ter como consequência que essa metabolização desse barbitúrico vai acontecer de maneira mais rápida. Então, essa dose que ele está tomando provavelmente pode se tornar uma dose subclínica, ou até mesmo ele precisar aumentar essa dose ou trocar a medicação por conta dessa adaptação que está ocorrendo aqui. Uma outra organela que a gente também encontra aqui é o retículo endoplasmático rugoso.
Esse retículo endoplasmático rugoso a gente também consegue observar porque o fígado está associado com a síntese de proteínas. Dessa síntese de proteínas, a gente pode citar a síntese da maior parte das proteínas do sangue, principalmente a albumina. Temos a síntese dos fatores de coagulação, que também está envolvido no fígado, e isso acaba nos dizendo um pouco sobre situações de lesão, o que é que pode acontecer. Então, por exemplo, se esse indivíduo tiver uma cirrose, ele tem um comprometimento da função hepática. Então, ele vai ter uma redução da síntese de albumina, então ele vai ter uma menor quantidade de albumina no sangue, e ele também vai acabar tendo uma redução dos fatores de coagulação. Então, o que é que a gente pode encontrar nesse indivíduo? Pela redução da síntese de albumina, ele pode apresentar edema, e também pela redução dos fatores de coagulação, ele pode ter dificuldade de fazer a coagulação do sangue, o que predispõe à hemorragia. Inclusive, a medida da albumina no sangue e do tempo de coagulação são medidas utilizadas para fazer a análise da função hepática. Então, se eu quero saber se o fígado está funcionando direitinho, vamos ver como é que está a albumina dele, vamos ver como é que estão os fatores de coagulação. E aí a gente tem uma noção se esse fígado está funcionando direitinho. Se for a questão de AST, ALT, então quando eu vou fazer a medida dessas enzimas, aí eu estou fazendo a análise da lesão hepática e não da função hepática. Função hepática, primeiro albumina, depois fatores de coagulação. Aqui a gente consegue ver também que o hepatócito, ele tem paredes, né? Ele tem uma parte aqui que fica voltado para o vaso, ele tem uma outra parte que fica voltado para outro hepatócito. Independente de quem ele seja, sempre vai ser assim, né? Essa parede dele está voltada para outro hepatócito, enquanto que essa parede aqui está voltado para um vaso. Aqui também, essa parede para outro hepatócito, essa parte daqui voltado para um vaso. E aí nós chamamos essas paredes de domínios. Nós vamos dar o nome de domínios. Domínios laterais são aqueles voltados para outro hepatócito. Domínios sinusoidais voltado para o capilar sinusoide. A gente pode utilizar até outros termos. Por exemplo, eu posso chamar aqui de membrana basolateral, porque a gente já aprendeu que aquela membrana que é voltada para o capilar ou para um vaso é sempre chamada de membrana basolateral. E aqui a gente pode chamar de membrana apical, porque daqui a pouco vocês vão entender o motivo para isso, certo? Mas o mais comum, apesar de ter essa possibilidade de usar esses termos, como é uma célula poliédrica com várias faces, nós costumamos usar esse termo domínios. Então, domínio sinusoidal, domínio lateral aqui. Vamos começar pelo domínio sinusoidal. Domínio sinusoidal, a gente tem uma grande quantidade de microvilosidades. Esse domínio não encosta diretamente no vaso, porque entre eles tem esse espaço de Disse, que permite a troca de substâncias, mas não permite o contato íntimo entre os dois. Essas microvilosidades aqui, elas aumentam a área de superfície dessa membrana, permitindo assim com que você consiga tanto secretar como absorver uma quantidade de substâncias maior. Então, isso otimiza a atividade aí. É bem interessante isso, porque o fígado vai secretar substâncias para o sangue e ele também vai captar substâncias que vêm do sangue. Então, quanto maior essa área aí de superfície, maior a facilidade para fazer a troca dessas substâncias. Algumas dessas substâncias necessitam de um transporte ativo e por esse motivo nós encontramos aqui diversos transportadores e também bomba de sódio e potássio. A gente também vai encontrar a sódio e potássio ATPase, daí a necessidade, mais uma vez, das mitocôndrias produzindo um ATP. Aqui no domínio perisinusoidal, olha o que é que vocês vão observar. Eu vou colocar aqui a mão para que vocês consigam ver melhor. Então aqui a gente tem um hepatócito que fez isso aqui, e seguiu. Do lado de cá tem o outro hepatócito que fez isso aqui e seguiu. Observem que nesse ponto aqui ficou uma luz.
Então, quando dois hepatócitos se encontram, ele forma essa estrutura aqui, que é a nossa primeira via biliar, chamada de canalículo. Então, as vias biliares, elas iniciam no fígado. E aí nós temos a divisão de vias biliares intrahepáticas e vias biliares extrahepáticas. Mas a primeira via biliar começa no fígado. E a primeira via biliar é esse canalículo biliar aqui. Então, o canalículo biliar, ele é formado aqui pela parede de dois hepatócitos. E aqui, ao lado desse canalículo, essa parede encosta. E aí nós vamos ter junções oclusivas que impedem um extravasamento, pelo menos excessivo, dos componentes do que nós vamos secretar aí. E o que é exatamente que nós vamos secretar nesse canalículo? A bile. Afinal de contas, ele é o canalículo biliar. Então, é aqui que nós vamos ter a nossa secreção exócrina. Então, quando o fígado secreta alguma coisa para aqui, para o vaso, ele está fazendo a secreção endócrina. Quando ele secreta alguma coisa aqui, para o canalículo, é a secreção exócrina. E qual é a secreção exócrina do fígado? A bile. Então, o fígado produz a bile e secreta essa bile aí para esse canalículo. E por isso que eu falei anteriormente que vocês iriam entender porque eu posso chamar isso aqui de membrana apical. Afinal de contas, a gente já vem estudando há um bom tempo que a membrana apical é aquele voltado para o lúmen de um tubo, para aquilo que vai ser de uma glândula, que vai ser secretado, que vai ser excretado para fora do nosso organismo. Então, por isso que pode ser conhecido assim, embora a gente vá usar mais o termo domínio lateral. Então, aqui esses domínios laterais formam esse canalículo. Eu vou ter essas junções oclusivas aqui para impedir o extravasamento excessivo dessa bile, porque essas junções oclusivas elas não são perfeitas. Então isso significa que alguns componentes conseguem sair, outros componentes conseguem entrar, e por isso eu não tenho um mecanismo que eu possa dizer que não há nada, nenhuma passagem de nenhuma substância, mas impede que isso aconteça pelo menos de forma excessiva. Além disso, nesses domínios laterais nós temos também junções comunicantes, junções gap, que permite a comunicação entre os diversos hepatócitos, o que facilita aí os processos metabólicos, essa comunicação para que aconteça da melhor maneira. As microvelocidades existentes aqui, que vocês podem ver que tem microvelocidades, elas são menores do que nessa região aqui dos domínios sinusoidais. Mesmo assim, a gente possui aí sódio potássio ATPase, que significa que nós temos transporte ativo, que a gente precisa de ATP. Muitos dos componentes dessa bile são secretados por transporte ativo. Daí a necessidade de ter bomba de sódio potássio e de ter também mitocôndrias fazendo a produção de ATP, porque nós vamos ter gasto de energia. Para a gente fechar, voltando a essa imagem aqui anterior, nós vamos ver agora essas vias que se formam a partir aí desses hepatócitos. Então, voltando, um hepatócito, outro hepatócito, outro hepatócito, esse é o meu domínio lateral. O que é que eu formo aqui nos domínios laterais? Os canalículos biliares. A junção de vários desses canalículos vai formar essa estrutura aqui, chamada de ductos biliares. Os ductos biliares vão se juntando e vão formar o ducto biliar. Esse ducto biliar intralobular, que faz parte aqui do espaço porta, que nós já tínhamos visto na primeira parte de histologia. Então, repetindo, os canalículos se juntam e formam os ductos biliares, que vão se juntar aqui e vão formar o ducto biliar intralobular. Aí esses ductos biliares vão se juntando até formar o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, que são as últimas vias intrahepáticas. Depois nós vamos ver quem são as vias extrahepáticas em aulas futuras, como a aula de vesícula biliar. Sobre a característica histológica deles. O canalículo, ele é formado somente pela parede do hepatócito. A gente viu isso aqui, né? Então, ele é formado somente pela parede do hepatócito.
Os ductos biliares, ele tem um epitélio simples cuboide. Os ductos biliares, eles têm um epitélio que pode ser cuboide ou colunar. E depois, então, vai ser tudo colunar. Essas são as nossas referências de histologia, o Junqueira e o Gärtner.